E também não se esqueçam de deixar o like neste vídeo, beleza? Dito isso, vamos ao relato? O relato de hoje é este. Tá aqui, relato inquietante. Íncubo gay ou loucura? Vamos ver, trata-se de um íncubo. Um relato um pouco mais forte. Então eu já vou dizer aqui, já de início, lógico, como vocês sabem, a gente não evita falar o máximo, assim, de coisas fortes, mas vai ter um assunto um pouquinho mais sexual, tá? Então, se tiver alguma criança assistindo, os pais que estão junto, aí se quiser dar um tempinho nesse relato, passar para um outro, tá? Talvez seja melhor. Mas eu vou tentando dar uma amenizada se tiver alguma coisa muito assim, né? Vamos lá. Mas já avisando, tem conteúdo sexual, pouco que seja, mas tem porque trata-se de íncubo, né? Vamos lá. Mas é bom ler essas coisas porque é um assunto assim. Quando a gente fala de íncubo e súcubo, é sempre um assunto que as pessoas têm muita vergonha de falar. Às vezes acontece com muitas pessoas, elas acham que estão loucas ou que está acontecendo alguma outra coisa, porque é um assunto, é muito difícil, sabe? Porque você é abusado por algo invisível. Como que você prova? Como que, né? É um assunto muito delicado. E aí, às vezes, contando uma história de uma outra pessoa, aquela outra que está assistindo fala, nossa, mas isso também acontece ou aconteceu comigo. Né? Então, não tô sozinha aqui, porque é um assunto bem delicado, que traz muita vergonha a quem passa por isso. Vamos lá. Bom dia, boa noite, Ana, tudo bom? Tudo bem? Então, primeiro quero dizer que provavelmente eu vou me estender nos detalhes, mas acredito que eles sejam importantes para contextualizar o ocorrido e eu não parecer louco. Fiz esse e-mail para te mandar esse relato, apenas. Acredito, né? Bora lá, então. Pode me chamar de fulano, mas é um nome fictício, tá? Tá bom, então já que é um nome fictício, tá, pode me chamar de... Deixa eu só ver aqui. Peraí, deixa eu só responder aqui. Pronto, respondi. Tá, pode me chamar de Caio. É um nome fictício, ok? Para não me expor demais. Claro, a gente sempre pede o nome fictício, e se fala o nome a gente também não fala, enfim. Tenho 32 anos e moro no Distrito Federal. Só contei meu relato para um amigo que não acreditou muito em mim. Então, desde então, decidi manter essa vivência só para mim, para não ser interpretado de um jeito errado, por ser algo muito, muito íntimo e por ser uma situação muito confusa. Mas como percebo em você um cuidado e um respeito muito grande na hora de contar os relatos, senti aí um espaço aberto para eu poder finalmente dividir essa situação com outras pessoas. Eu acredito ter uma espécie de sensibilidade e já vivenciei muitas coisas estranhas, mas essa é a que mais me perturba e a que mantive quase em total sigilo até hoje, com exceção desse meu amigo que já mencionei. Deixa eu desenrolar. Meu relato é de uma situação que aconteceu em 2007, quando eu morava no Rio. Morei lá entre 2006 até 2011, pois eu fazia faculdade lá. Sou gay e naquela época eu não era tão bem resolvido como sou hoje. Eu me aceitava muito bem, contudo eu tinha muito mais medo da reação alheia do que eu tenho agora. E como sou nascido em Brasília, fui morar sem a família, com os meus 20 e poucos anos, em uma república masculina no bairro tal. Meu pai sugeriu que eu avisasse que eu sou gay nas entrevistas de admissão das casas, mas eu neguei por medo. Então ele sugeriu que eu tentasse sondar se algum outro morador pudesse ser gay. Essa estratégia eu usei. Antes de conseguir um lugar definitivo, fiquei em um hostel por uns 10 dias. Nesse período, eu procurava uma república para morar. Fiz 3 entrevistas e no final eu só não fui aceito em uma. Daí usei da estratégia que o meu pai sugeriu.
que na época, mais de 10 anos atrás, era fundamental para que eu soubesse se eu estaria em um ambiente onde a tolerância seria um elemento presente. Faço um parênteses aqui para deixar claro que há 10 anos as pessoas eram bem mais resistentes à população LGBT que hoje. Por isso eu tive todo esse cuidado para escolher o lugar para morar. Afinal, é o ambiente em que mais precisamos nos sentir seguros e confortáveis. Pena que não foi isso que eu senti depois de um tempo, pelo ocorrido. Voltando, escolhi uma casa que, na entrevista, um dos meninos disse ser gay. Ainda assim não falei, nem mesmo para ele, sobre a minha sexualidade. Eu queria sentir que podia confiar neles primeiro, pois era um território novo para mim. O primeiro ano foi ótimo. Existiam conflitos de convivência, mas todos se entendiam bem e criamos uma amizade bacana. Éramos 7 no total. Eu dividia o maior quarto com outros 3 rapazes. Outro quarto era dividido entre 2 deles e o rapaz que disse ser gay dormia sozinho no menor dos quartos. Vou chamá-lo aqui de Renato, para facilitar. O fato dele dormir em um quarto sozinho me fazia pensar sobre os meninos serem resistentes a dividir um quarto com um homem gay. O que me fazia ter mais receio de contar sobre mim. Fui um jovem muito medroso e receoso com isso, como pode notar. Enfim, esse primeiro ano se passou. E no segundo semestre de 2007, 2 moradores iriam voltar para suas cidades, incluindo Renato. Então precisávamos encontrar outras pessoas para dividir a casa. Nesse momento, reivindiquei o antigo quarto do Renato, com a desculpa de que os roncos me atrapalhavam a dormir e ninguém impôs resistência. Até porque o quarto era péssimo. Era uma dependência de empregada, o que não justifica o tamanho daquele quarto, claro. Só cabia uma cama de solteiro ao lado da porta. Um pequeno basculante fazia papel de janela e o guarda-roupa era um espaço pequeno nos pés da cama. Tipo esses armários de filmes americanos que parecem uma porta para um outro cômodo. Não tinha espaço para mais nada, mas eu sentia que eu precisava ficar naquele quarto para caso eles descobrissem que eu era gay, não ter nenhuma reação estranha. Aí eu era muito medroso com a reação das pessoas, como se eu precisasse evitar qualquer mal-entendido. Não éramos muito criteriosos nas entrevistas, para ser franco. Então, não fizemos muitas. E logo 2 novos moradores ocuparam as antigas vagas. E é aí que começa a confusão. Em Brasília, eu era assumido para o meu pai e para minha mãe, e os 2 me aceitavam. Mas a ausência física deles me fez ter receio no Rio de Janeiro. O que era estranho, pois o Rio já era mais aberto aos gays naquela época do que Brasília é hoje. Ainda assim, eu não me sentia seguro para anunciar que eu era gay na casa e nem nas entrevistas que fizemos aos outros candidatos. Pois bem, os meninos novos eram ótimos também. Eram ótimos a princípio, mas só um deles que tem impacto na situação e eu vou chamá-lo aqui de Sávio. O Sávio era o típico estereótipo de fluminense, malhado e carismático. Era um pouco mais velho que eu, ele tinha 26 anos e estava no Rio para fazer mestrado. Definitivamente era um garoto bonito para o senso comum. Era cabeludo, tinha uma barba rala querendo crescer e praticava parkour impressionantemente bem. Às vezes, assistindo todos aqueles movimentos arriscados dele, me dava um frio na barriga por medo dele se acidentar. Era um homem notavelmente interessante e ele bem sabia disso. Ele era de uma cidade no interior do Rio. Certa noite, uma noite de sábado, todo mundo saiu e eu fiquei sozinho em casa terminando um trabalho que tinha que entregar por e-mail ainda naquela noite. O Sávio, então, chegou em casa, me cumprimentou e foi direto para o quarto, e eu fiquei terminando o trabalho. Quando terminei, decidi ir em um bar que tinha lá perto e comprar umas cervejas para beber enquanto via um filme, e ele topou me acompanhar. Desistimos do filme e ficamos apenas bebendo na sala. Ainda no começo da noite, ele me perguntou na lata
se eu era gay. No reflexo eu disse que não, mas imediatamente eu corrigi e me assumi. A partir de então, o Sávio passou a agir de maneira meio erótica perto de mim. Quando estávamos sozinhos em casa, ele sempre tocava no assunto de sexo. Falava das meninas com quem ele saía, contava detalhes de sua performance, se é que me entende. E por 3 vezes, comigo na sala, ele saiu do banho nu, sem pressa, com a desculpa que tinha esquecido a toalha. Outro exemplo é que certa vez ele foi ao meu quarto de cueca apenas, depois que eu tinha ido deitar, para pedir meu isqueiro emprestado, mas sentou na minha cama e ficou falando de sexo. E eventualmente ele passava a mão no abdômen, no peito, como que seduzindo, sabe? Eu não sei se era intencional ou não, mas aquilo me incomodava muito por 2 motivos. O primeiro, que hoje já não me incomoda mais, é que eu sentia que o fato de eu ser gay fazia ele pensar que sexo é assunto de rotina e que eu estou ali disposto a ouvir todos os detalhes da intimidade dos outros. E o segundo motivo era que eu sentia uma vaidade tão grande no Sávio que toda aquela sedução disfarçada me parecia massagem de ego, sabe? Como se ele quisesse ser desejado e admirado, entende? Pois bem, alguns dos meninos tinham família no interior do Rio. Então, quase todos os finais de semana, a casa ficava com 3 ou 4 pessoas das 7 que moravam lá. Contudo, em um final de semana em específico, ficamos só eu e ele. Enquanto voltávamos a pé de uma festa, bem altos já, perguntei para ele por que ele tentava me provocar. E ele ficou meio irritado com a pergunta. Disse que não tentava e meio que brigou comigo, dizendo que pensava que éramos amigos e que ele tinha liberdade para conversar comigo sobre tudo. Eu tentei remediar a situação, mas ele realmente se sentiu muito ofendido. Chegamos em casa, já de madrugada, e cada um foi direto para o seu quarto. Me joguei na cama e dormi. Nessa noite, eu sonhei que ele entrava no meu quarto e a gente fazia amor. O sonho foi absurdamente real. Era como se realmente estivesse acontecendo. E eu não achei ruim, né? Porém, acordei esgotado, muito cansado mesmo. No dia seguinte, eu só o vi na hora do almoço. E logo ele saiu outra vez. Eu fiquei cheio de culpa pela pergunta que fiz a ele, pois ele não estava interagindo comigo com naturalidade. Daí à noite, quando nos encontramos em casa, ele pediu desculpas pela reação e disse que nunca teve intenção de me incomodar, mas reconhecia que gostava de provocar olhares nos outros, homens ou mulheres, mesmo ele sendo hétero. Então nos entendemos e à noite fomos ao bar perto de casa e por lá bebemos. Quando dormi, mais uma vez sonhei com ele fazendo amor comigo. O sonho seguiu parecendo muito real, mas eu sabia, entre aspas, que não era real. Contudo, dessa vez eu acordei sentindo algumas dores na região anal. Aquilo mexeu muito com a minha cabeça. Fiquei pensando que ele pudesse ter colocado alguma coisa na minha bebida, tanto aquela noite como na noite anterior da festa, e que ele tivesse talvez abusado de mim. Aquele dia era domingo e os outros meninos logo chegariam em casa, mas eu não queria ficar muito tempo sozinho com o Sávio, então eu saí. Aquilo perturbou muito a minha cabeça. Eu não sabia se eu o confrontava, se era só sonho, se eu falava isso para alguém. Mas ao mesmo tempo eu sentia aquela dor, o que me fazia ter certeza que alguma coisa tinha acontecido de verdade. Perambulei boa parte do dia na rua. Daí, discretamente, sondei se tinha mais alguém em casa e no final da tarde eu voltei. Naquela noite eu não quis conversa com ninguém e na hora de dormir, como meu quarto era pequeno e não tinha chave na porta, eu empurrei a cama contra a porta e depois de muito custo e inquietação, eu adormeci. Porém, para meu desespero, eu sonhei outra vez com ele. Esse terceiro sonho foi muito diferente, pois a minha reação era de resistência agora, diferente dos outros sonhos onde eu topava a relação.
E outra diferença é que no sonho a minha cama estava contra a porta, o que impedia a entrada dele. Nesse terceiro sonho, ele gargalhava alto e tampava minha boca. Eu reagia, mas parecia que o esforço era muito maior do que os movimentos que eu conseguia fazer. Era como se eu tivesse a sensação de me debater, mas o meu corpo só conseguia tremer. Mas no ímpeto, como se eu acordasse de um daqueles sonhos que acordamos na hora que vamos cair no chão, levantei em um pulo e ele sumiu do quarto, meio escuro. Mesmo não tendo religião, eu fiz todas as orações que eu conhecia e mentalizava para que aquilo não me acontecesse mais. No dia seguinte, eu não fui para a faculdade. Eu me sentia sujo, vazio e muito, muito fraco. Era como uma gripe muito forte, somada a um grande constrangimento, vergonha, além da dor. Existia parte de mim que sabia que aquilo tinha acontecido e outra parte que pensava que eu estava ficando doido por conta da minha insegurança com a minha sexualidade. Uma parte entendia que não podia ter sido Sávio, mas outra sabia muito bem, por mais que o quarto não estivesse todo claro, que aquele era ele em cima de mim. Uma parte não entendia como aquelas gargalhadas não acordavam o restante da casa, e a outra imaginava que só eu tinha ouvido tudo aquilo. Eu só queria ficar sozinho, chorar e rezar. Eu não sentia vontade de comer, eu não sentia vontade de sair, de conversar. E a sensação de que a minha cabeça estava pregando uma peça comigo era enorme. Mas como no dia anterior, eu acordei com as mesmas dores, um pouco mais intensas. Esse dia foi o dia mais longo da minha vida, onde mais me senti impotente, com medo de estar louco, mas meio que sabendo não estar. E ainda por cima, sem saber a quem recorrer e o que fazer. Quando o Sávio chegou em casa, 2 dos nossos amigos já tinham chegado também, mas eu tive uma reação violenta assim que o vi, gritando para ele sair da casa e de perto de mim. E eu gritei mesmo, eu não imaginava que eu teria aquela reação. Sávio ficou petrificado na porta da sala. Um dos meninos me tirou de lá, me levou para o meu quarto, o que eu resisti no começo. E ele tentou entender o que é que tinha acontecido. E eu contei para ele, com muita dificuldade, do que contar primeiro, de como contextualizar tudo aquilo, mas sem me preocupar com o fato de, naquele momento, ter deixado claro que sou gay. Ou seja, eu estava completamente fora dos meus padrões normais, pois o que tinha acontecido era muito atordoante. Fernando, o nome fictício desse amigo com quem conversei, ele ficou sem reação de imediato, mas depois tentou conversar. Perguntou se eu tinha usado alguma droga na festa de sexta e fez uma pequena... perguntou se eu havia usado drogas na festa de sexta e fez uma pequena campanha contra as drogas sintéticas. A pergunta me ofendeu. Ele percebeu e tentou explicar que o que não fazia sentido era o Sávio ter conseguido entrar no quarto com a cama bloqueando a entrada. Quando ele falou isso, eu percebi ainda mais que não podia contar para todo mundo, pois tinha uma coisa muito estranha e incongruente nessa situação, que até a mim, que vivia aquilo, era incompreensível. Parecia loucura, realmente. Talvez ainda pareça. O Fernando saiu do quarto, depois de conversar super calmamente comigo, e voltou logo em seguida dizendo que o Sávio ia dormir na casa de uns amigos e que tinha pedido para ele não dar detalhes da minha reação para ninguém. Até hoje eu não sei se ele espalhou ou não o meu pânico ao vê-lo. Fernando, que dividia o quarto com o Sávio, o Carlos, que é o outro garoto que estava em casa quando reagi mal ao Sávio e que não soube muito o que fazer, e mais um outro rapaz, sugeriram que eu dormisse no quarto com eles, já que o Sávio não estaria lá. Aceitei um pouco relutante, pois percebi que o Carlos estava resistente àquilo tudo. O quarto não era enorme, mas era maior
mas era o maior da casa e tinha 2 beliches. A cama do Sávio era a de cima, do lado direito, justamente a que era minha antes de eu me mudar de quarto, no meio daquele ano. Ao mesmo tempo que me senti em um lugar familiar, dividindo o antigo quarto com os mesmos meninos de antes, eu sentia que o Sávio poderia entrar ali a qualquer momento. Naquela noite eu demorei muito a pegar no sono e assim que dormi, eu acordei, entre aspas, com o Sávio sentado na beliche, lá em cima, do meu lado. Ele gargalhava muito alto. Os meninos não acordavam. Ele então fez com uma voz tão estranha, era meio estridente e aguda, muito diferente do tom da gargalhada, que preenchia todo o silêncio do quarto com um tom mais grave, mas não tão grave como essas vozes de demônio que as pessoas imitam por aí. E ele fez com uma voz tão estranha uma pergunta que me arrepia só de lembrar. Ele disse assim: quer todo mundo olhando ou vamos pro nosso quarto? Nessa hora eu já segurava a coberta com tanta força e eu ficava pensando: Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Eu sentia que não podia ser o Sávio. Se fosse, os meninos teriam acordado com aquela gargalhada, com a pergunta, e aquela voz não era normal. A propósito, tudo isso aconteceu muito rápido, tá? Eu não sei se isso fica claro enquanto você lê, mas é coisa de menos de 15 segundos. Então ele sumiu na minha frente, como se fosse uma poeira. Naquela noite eu não fui abusado. No dia seguinte eu me esforcei ao máximo para manter a calma e não assustar os demais, não assustar demais os meus amigos. Fernando perguntou se o Sávio podia voltar, e eu disse que se precisássemos afastar alguém da casa, eu teria prioridade em ficar, pois estava lá há mais tempo. Eu neguei essa necessidade, mas pedi para ele não chamar o Sávio aquela noite ainda. O dia foi mais calmo, mas ainda aflito, pois eu não conseguia parar de pensar que não teria como explicar aquilo para ninguém, nem mesmo para mim. Eu não estava convencido de nada. Tranca a porta, por favor, antes que eles... Depois você não esquece de vir aqui abrir, tá? Para as crianças não invadirem o relato. Eu não estava convencido de nada. E a sensação de abuso sexual e de loucura ao mesmo tempo me deixava completamente sem perspectiva, desequilibrado e amedrontado. Mais uma vez, cabulei as aulas. À noite, decidi dormir no meu quarto. Tapei a porta com a cama, deixei a luz ligada e dormi. O meu cansaço estava tão alto que essa noite eu não demorei a dormir, mas eu acordava o tempo todo. E em um desses despertar, eu vi o Sávio dentro do meu quarto e eu travei. Ele olhava para mim, sorria, mas não se mexia. Ele estava bem perto da cama, mas parado no canto, me olhando de cima, uns 40 centímetros de distância. Apesar do tamanho do quarto, eu só conseguia olhar para ele, até que senti um movimento nos pés da minha cama. Ana, eu vi uma figura muito estranha. Era um homem, mas ele tinha a pele acinzentada e o corpo todo desproporcional. Ele era careca e estava nu. Os olhos eram normais, mas não tinha cílios nem sobrancelha. Em verdade, ele não tinha pelo algum. E então aquilo sumiu. O Sávio continuou no canto do quarto me olhando e sorrindo. Foi então que senti um peso em cima de mim, como se aquele homem cinza só estivesse invisível e tivesse se apoiando em mim. Então minhas pernas foram forçadas a se levantar e meus joelhos quase encostaram no meu peito. Então senti ele abusando de mim com muita violência, mas eu não o via. Eu estava travado, eu estava em pânico, chorando e fraco. Eu não conseguia dizer uma palavra. Daí o Sávio falou com aquela mesma voz estranha. Eu lembro vagamente das palavras, mas lembro do intuito da fala. Foi algo mais ou menos assim: pensa nesse corpo aqui, é isso que você quer? E apontou para si.
Nesse momento, aquele peso em cima de mim ganhou forma e quem estava me abusando outra vez era o Sávio. Não mais aquele corpo invisível. Acontece que aquele outro Sávio que estava no canto do quarto continuava ali sorrindo de leve, mas também nu. Eu desesperei. Eu tive a certeza de que seria abusado pelos dois. Tentei me mexer enquanto lágrimas caíam do meu rosto, mas eu não tinha força nenhuma. A sensação é como se eu tivesse dormido em cima do meu braço e ao acordar não conseguisse levantá-lo. Essa sensação no corpo inteiro, sabe? Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia gritar, protestar. Então fiquei mentalizando o Pai Nosso. Rezei pelo menos umas 4 vezes, de olhos fechados e bem apertados. E de repente aquilo parou e meu corpo se projetou para cima, como se finalmente tivesse ganhado forças para aquele movimento. Daí, instintivamente, abri os olhos e os 2 sábios sumiram. Depois disso, nunca mais tive essa experiência, mas confesso que não faço ideia do que a interrompeu. Tranquei o semestre seguinte, vim passar um tempo em Brasília e só voltei no semestre posterior. Ao voltar para o Rio, eu continuei na mesma casa, inclusive com o Sávio e o Fernando. Quando saí, não dei muita explicação para o meu pai, mas em Brasília eu consegui me acalmar bastante, principalmente porque passei a frequentar um centro espírita, mas nem mesmo lá eu expus o que eu vivenciei. E por sorte, nenhum médium falou sobre aquela semana comigo. Hoje eu não frequento mais nenhum centro. O Sávio não soube disso, ao menos por mim. Não soube de detalhes da situação. Acredito que o Fernando não tenha falado para ninguém, pois toda a ação dele foi muito madura para um menino da idade dele. Talvez eu não agiria como ele hoje, aos 32 anos, e ele tinha uns 23 na época. Até hoje, quando penso nisso, acredito que possa ser coisa da minha cabeça. Mas as dores físicas que senti, além da incrível sensação de realidade que cada um dos sonhos tinham e de, na última vez, eu ter certeza que eu não estava dormindo, me fazem pensar que pode ter sido algo no mundo espiritual. Já ouvi falar de súcubo e íncubo, mas não sei se íncubo atacavam homens, gays. Hoje eu até penso que podem ser o mesmo espírito sexual, mas que toma a forma que nos atrai, para, sei lá, nos machucar e roubar nossa vitalidade e sanidade de maneira discreta. Bem, desculpe por ser tão detalhista, mas eu acho que a situação pedia por isso. E faço uma pergunta. Será que toda a tensão sexual que eu senti com o Sávio criava... será que toda a tensão sexual que eu senti, que o Sávio criava, e o desejo que eu sentia por ela, foi o combustível dessa situação? Como se fosse um íncubo tentando agir sem ser notado, pelo fato de eu me sentir, naquela época, muito atraído e interessado pelo Sávio? Sinto certo alívio por ter finalmente contado a história dos pés à cabeça para alguém. Se ler, mesmo que não fizer um vídeo dessa história, me responda, tá? Só para eu ter algum feedback dessa situação toda. Um abraço, obrigado, um abraço. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar essa história que não é fácil com a gente. Então, parece que alguma coisa se aproveita disso, mas por que não com todas as pessoas? Será que por conta de sua sensibilidade, você disse que em algum momento eu acredito ter uma espécie de sensibilidade e já vivenciei muitas coisas estranhas. Então, será que pelo fato de você ter uma sensibilidade para esse outro lado, alguma coisa se aproveitou disso? Alguma coisa teria vindo junto com o Sávio? Seria alguma coisa que estaria com ele e usou disso? Essa vaidade excessiva dele, não sei. Se alguém tiver alguma resposta, alguma coisa, sempre com respeito, pessoal, tá bom? Peço sempre para vocês escreverem aqui nos comentários com muito respeito para as pessoas, tá? Se for algo a acrescentar, se não, não precisa nem comentar, tá bom? Mas
Mas isso acontece, viu, gente? Ele pode... É o que eu disse no início. Muitas pessoas, não sei se muitas, mas algumas pessoas passam por isso, sim. Esse abuso de algo invisível. Muitas vezes não estão dormindo, só que tem o corpo paralisado e sente tudo. E como que você vai contar pra alguém? O que vão pensar de você? Você vai o quê? Na polícia? Quem é? Aí eles vão desconfiar de quem tá na sua casa, eles vão desconfiar que você talvez tenha camuflado aquilo na tua mente, que na verdade quem fez isso com você foi um colega de quarto, algum parente, alguém que tá ali na casa com você. E na verdade não. Isso aconteceu, mais uma vez eu trago e falo pra vocês do caso da Carla Moran. Se não me engano, o Matheus fez um especial a respeito desse caso, onde ela era abusada por algo invisível. Inclusive, isso chegou a acontecer na frente dos filhos. No início, acho que a polícia começou a investigar o filho mais velho dela, achando que isso era o filho, mas não era. Até que eles registraram, foi alguma coisa assim. E foi anos, se não me engano, por anos isso aconteceu com ela. E no fim, do mesmo jeito que começou, também acabou e não se sabe por quê. O que é isso? O que é? Alguns têm a infelicidade de experimentar isso, que é muito estranho, é muito desconfortável, é esquisito. Mas acontece. Então, se alguém passa por isso, quiser contar a história, é sempre tudo anônimo, tá bom? Nunca vou falar o nome, evitar de falar lugares muito específicos também e tudo mais. Vocês também já, como ele fez, troque os nomes, troque tudo que você quiser trocar. Porque a gente não quer saber onde aconteceu, okay? A gente quer saber a história, tá? Só quero saber da história, não detalhes de quem é, com quem foi. Se quiser depois colocar os nomes embaixo só pra eu ler, tipo, separado, falar agora aqui estão os lugares. Se você quiser também, senão... Mas pode enviar a sua história pra gente, se quiser. Se não, tá aí pra você saber que você não está sozinho, que isso acontece. Agora, a explicação pra isso eu não tenho, eu não sei, talvez. Então, se alguém souber alguma coisa, deixa aqui nos comentários, certo? Tem alguns outros relatos aqui no canal que falam a respeito disso. A maioria, parece que, pelo menos dos casos relatados, são de mulheres que sofrem esse tipo de abuso. Talvez até pelo fato dos homens ou terem mais resistência em contar esse tipo de coisa. Entendeu? Não sei. Mas acontece. Agora o que é, eu não sei. Pode um espírito fazer isso de forma física com a gente? Isso é assustador. É assustador.